Então, dando sequência hoje, né, ao capítulo 1 do Paulo Estevão, o Corações Flagelados. A gente leu até o item 19, então eu já vou aqui direto para o item 19. Só lembrando, o Joquedebe, né, que era aquele senhorzinho, pai do Gesiel, tinha sofrido a violência, né, por parte dos soldados, estava revoltado, estava querendo se manifestar perante, né, os políticos ali, né, o império, e o Gesiel estava tentando acalmar ele, mas ele estava irredutível. Então nós vamos agora na sequência a partir desse momento, porque pela última vez o Gesiel até perguntou para ele: então ireis reclamar amanhã perante o legado? E o senhorzinho, o pai dele, respondeu: sim. E aí o Gesiel, naquela serenidade dele, né, ao mesmo tempo angustiado por conta do pai, ele fala, depois que o pai responde que vai mesmo reclamar, né? Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família. Animado por súbita inspiração, Gesiel lembrou humildemente. Então, Gesiel olhou em cima da mesa, né, viu os escritos sagrados, e aí ele teve uma inspiração e falou para o pai: Pai, não tenho o direito de exortar-vos, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. Então, da mesma maneira que muitas vezes a gente faz no momento de dificuldade, né? Abrir o evangelho aleatoriamente, ou abrir um livro do Chico para ver que mensagem cai, e na maioria das vezes a mensagem é oportuna. O Gesiel, e essa prática vocês veem, né? Desde dessa época. O Gesiel então tem essa inspiração e recomenda para o pai. Não vou ser eu quem vai tentar te mudar o pensamento, mas vamos ver qual que é a opinião da inspiração divina. E abriu, né? E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Então imaginem, né? Naquela época ainda nem tinha o Novo Testamento, era tudo o Velho Testamento. Então, abrindo nos Provérbios, caiu: Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha o que caiu, né? Do Gesiel abrindo para falar para o pai. Então, isso está no Provérbios 3, versículo 11 e 12. A princípio, né, para o Gesiel ficou muito claro que Deus também pedia, né, para que não se revoltasse contra as dificuldades ali que estavam sendo impostas para ele, né, a vida. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou: Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a injustiça. Quer dizer, é aquele espírito que está endurecido, né, na opinião, mesmo que a inspiração do alto venha de maneira diferente, ainda assim não consegue se dobrar. Então ele fala assim: eu recebo a advertência do alto, mas não me conformo com a injustiça. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. Então ele não desistia. O rapaz suspirou e disse resignado: que Deus nos proteja. No dia seguinte, avolumava-se compacta multidão junto ao templo de Vênus popular, da Vênus popular. Do antigo casarão onde funcionava um tribunal improvisado, viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções.
Eram patrícios que se dirigiam às audiências da corte provinciana, ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto, que se entregavam aos entretenimentos do dia à custa do suor dos misérrimos cativos. Desusado movimento caracterizava o local. Observava-se, de vez em quando, os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa, entupido de capitosos perfumes e condenáveis prazeres. Joquedebe atravessou a praça sem se deter para fixar aquele detalhe da multidão que o rodeava e penetrou no recinto, onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Então, Licínio Minúcio é aquele que está causando tudo isso, né? Vocês se lembram do início do capítulo? É quem já teve algumas intenções ali na província, não conseguia, mas agora ele tem uma autoridade que está fazendo com que ele abuse dessa autoridade. E foi ele quem falou: quem quiser reclamar, venha até mim. Alguns enxergaram como aquilo sendo uma nova cilada e outros acharam que era realmente verdadeira a oportunidade da injustiça ser resolvida, né? E aí, então, nesse ambiente, os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de uma centena, e depois de prestarem declarações individuais, sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para a solução isolada do assunto que lhes dizia respeito. Então, olha como era o método, né? Todos reclamavam ali, mas aí eram conduzidos a poder resolver isoladamente, quer dizer, ninguém via o que era a solução. Olha como já estava claro que era uma cilada. Chegada a sua vez, o velho israelita expôs suas reclamações particulares, atinentes às indébitas expropriações do passado e aos insultos de que fora vítima na véspera, enquanto o orgulhoso patrício lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Então, olha isso, o Licínio Minúcio, né, inclusive prestando atenção e anotando, mas já até sabia de quem se tratava, né? Conhecia a história. Conduzido novamente ao interior, Joquedebe esperou como os demais a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Mas, aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio, percebendo que sua vez possivelmente fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Então ele foi ficando por último, acabando, né, aquela multidão, e aí ele começou a ficar preocupado. Instado nominalmente a dirigir-se ao juiz, ouviu grandemente surpreendido a sentença negativa, lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Joquedeb Ben-Jarret, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Então, olha isso, né? Foi negado e ainda falou que agora eles têm que sair do que eles estavam morando. Antes eles podiam morar lá. Agora não, eles têm 3 dias para desocupar a área. Quer dizer, o Licínio Minúcio, o que ele tem? Os interesses em determinados locais. E ele vai fazer isso acontecer. E aí o fato dele ter ido reclamar só facilitou a dar a notícia, né, do que ele gostaria.
A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora. Quer dizer, ele ainda achava que ele estava atrás de algo que seria justo. A justiça, tudo bem que é a justiça terrestre e a justiça principalmente dos que estavam ali abusando desse poder. Mas na concepção dele, ele achou que ia conseguir essa justiça, né? Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca retraída e trêmula. Após um minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício, que lhe causava agora a derradeira ruína, e envolvendo-o na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: Ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça e me retribuis a confiança com mais uma extorsão que me aniquilará a existência? No passado sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enormes sacrifícios a chácara humilde, onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorso em subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão? Olha isso, né? Ele está tirando a única possibilidade que eles têm ali de, inclusive, passar o resto da vida numa chácara pequena, né? Humilde, depois de tudo que já tinha sido tirado dele. E ele, né, o Licínio Minúcio, cheio de tantas posses, será que ele não se sensibilizaria, pelo menos, nesse momento, poderia pegar outras coisas, né? Mas ele falando aquilo, o orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: Ponha-se na rua, e que ninguém discuta as decisões imperiais. Não discutir? Clamou Joquedeb, já desvairado. Não poderei altear a voz, amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me espoliaram? Onde colocareis vossas mãos, envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? Então, olha isso, né? Agora ele perdeu o controle, né, da reclamação, de falar, inclusive, pro Patrício lá. E agora tentando recorrer à consciência dele. Será que você não tem medo de quando você chegar do lado de lá, o que, que Deus, né, vai fazer dessa sua falta de sensibilidade, né, com o idoso, com pessoas que não têm quase nada e você ainda tira isso? Mas recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental. Mais uma vez, olha quem traz ele para o eixo. Naquele momento do primeiro, daquela primeira violência que ele sofreu, né? Ele lembra dos filhos e se acalma. E podia ter continuado, ele foi para o mercado. O problema é que ele foi tirado do eixo de novo e não conseguiu se manter. E aqui agora ele estava se desequilibrando e mais uma vez se lembrou dos filhos, que dão essa estabilidade para ele, e ele modificou a atitude mental naquela hora, sensibilizado nas fibras recônditas do ser. Prostrando-se de joelhos em convulsivo pranto, exclamou comovedoramente: Tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde acima de tudo sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava, afogado em lágrimas: Tenho 2 filhos
que são duas esperanças do coração. Poupai-me, por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco, nunca mais reclamarei. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto, com as suas lamentações, 10 bastonadas. O preposto formalizou-se para cumprir imediatamente a ordem, mas o juiz implacável acrescentou: tenha cuidado em não lhe cortar o rosto, para que o sangue não escandalize os transeuntes. Olha o cuidado deles, né? Para que ele não saísse de lá e o pessoal achando que ele então tinha sido prejudicado. Bate nele, mas não deixa isso transparecer no rosto, para que não chame a atenção de quem está lá fora quando ele sair. De joelhos, o pobre Joquedebe suportou o castigo e, terminada a prova, levantou-se, cambaleante, alcançando a praça ensolarada, sob as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Quereria chorar e tinha os olhos frios e secos. Lamentara a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos de seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo. Entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar, com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso, Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia condenada e desprezível. Então ele estava vivendo realmente um amargor, assim, um sentimento que é difícil até de descrever, né? E olha como ele poderia ter evitado isso mesmo, né? Ele foi avisado, o filho tentou acalmar de uma maneira que muitas vezes a gente nem entende. Mas, e aí depois com as escrituras, a abertura da Bíblia, né, do Velho Testamento, deu a recomendação e ainda assim ele não ouviu. E resolveu ainda seguir com o que ele se julgava injustiçado. E agora ele tinha uma condenação que não tinha mais volta. Quanto mais ele reclamasse, pior seria. Ele reclamou e além de não voltar atrás, né, não consegue sensibilizar uma consciência como a daquele homem, né? E além disso, ele tomou chibatada para ficar quieto. Então, não tem volta. Ele foi condenado a realmente ser colocado para fora do pouco de terra que ele tinha. Ele, o Gesiel e a Abigail. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando que desistisse de qualquer reclamação. E aos ouvidos ecoava-lhe agora com mais intensidade a exortação dos escritos. Olha, agora volta, né? Ele falou: eu fui avisado. Voltou então a lembrança daquele trecho dos Provérbios, né? Filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor, mas ao mesmo tempo
Ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Então ele estava confuso com o que as próprias escrituras diziam, né? E por parte de uma revolta, né, de uma não aceitação, de uma injustiça humana, ele acabou se confundindo e foi num, buscar algo que já era certo, né, do que iria acontecer. E para ele, impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Então, olha isso, ele ainda não desistiu de alguma maneira conseguir o que ele quer. É não ser injustiçado perante os homens. Então, impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária, ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara o ninho familiar. Então, ele estava voltando, né, chegando e pensando em tudo isso, né, nesse conflito interno, né, ao mesmo tempo de tentando entender e fazer a aceitação e de se revoltar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores, de ramarias verdes e abundantes. Joquedebe avançou no terreno que era propriedade sua, e angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairassem a mente. Então, olha isso, né? Ele abriu margem para a influência de vibrações, né? De espíritos que poderiam dar ideias piores, né? Então, ele, com todo esse medo, ele abriu a mente, né, para esses desvarios. E aí, olha o que então ele vai pensar. As terras de Licínio não se limitavam com a chácara? Quer dizer, vizinho da onde ele ainda morava, já não eram as terras ali do Licínio? Afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos. E depois de alguns passos, demorou o olhar na linha da demarcação entre ele e o seu verdugo. Então ele estava chegando em casa, começou a ter ideias ruins, voltou. Foi no limite, né, na divisa entre o que ainda era o sítio dele, né, a chácara dele, e as terras daquele que tinha acabado de mandar ele sair, porque ele queria incorporar tudo. Chegou ali e ficou observando, né, esses limites ali entre as duas propriedades. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição da água comum, certa secura geral fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas amenizavam a paisagem com a sua sombra, refrescando a região abandonada entre espinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Então, olha isso, né? Ele não para de ter ideias infelizes e concretizar, porque às vezes passam ideias, né, pela cabeça dentro da revolta. O problema é que ele deixa isso acontecer. Então, a ideia dele, vou tacar fogo em tudo, né? Então ele deliberou incendiar as pastagens do Licínio. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam o seu espírito inclinados à tolerância e à benignidade. Então ele conhecia o espírito dos filhos.
eles nunca iriam aprovar, porque os filhos eram exemplos de tolerância, mesmo às injustiças, e benignidade, quer dizer, nunca fazer o mal, mesmo que fossem injustiçados. São então padrões, olha, vamos começar a analisar uma série de coisas que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, né? São espíritos que já têm dentro deles o que Jesus veio passar, e eles nem conhecem Jesus ainda. Vocês vão ver que eles ainda não conheceram a mensagem do Cristo. Mas, por bagagem, né, de experiências pregressas, eles já estão totalmente alinhados às leis divinas e o pai ainda nem tanto. Então, por isso, o pai, já conhecendo os filhos que tem, falou assim: não vou nem comentar a ideia, vou fazer sozinho. Joquedebe recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere, e em rápidos minutos o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Então, como tudo estava meio mal cuidado, seco, aquilo se alastrou rapidamente. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail o inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Então ele ainda chegou em casa, a Abigail viu o quanto ele estava abatido, perguntou, e ele ainda nem respondeu, né? Joquedebe deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, e inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construída entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício. Quer dizer, estava destruindo tudo, tudo que tinha ali. Inclusive estava chegando na casa, que era a sede ali do local aonde pertencia a pessoa que ele queria se vingar. E aí ele percebeu que, inclusive, tinha uma correria dos trabalhadores ali do campo para tentar salvar pelo menos a casa, né? Ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Quer dizer, já estava chegando, inclusive, próximo ali da propriedade dele. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas. Mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado, depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade. Quer dizer, ele procurava Gesiel e Gesiel, ele não estava encontrando Gesiel. Mandou buscar, mandou chamar para todo lugar ali dentro da chácara dele e não encontrava. Desejava falar a Gesiel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Ele queria de alguma maneira que o Gesiel, inclusive, acalmasse ele, né? Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Olha isso, o Gesiel voltou tarde com as vestes chamuscadas. Ele estava ali de alguma maneira a tentar ajudar na questão do fogo. Abigail não se surpreendeu com o seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança
nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de água aromatizada. Mas, tão logo ouviu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Joquedepe exclamou: Onde estivestes, filho meu? Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha. Olha a diferença, né? O Gesiel foi socorrer, foi tentar apagar o fogo para não prejudicar a propriedade daquele que já tinha prejudicado tanto a família dele. Sem saber ainda, é claro, que o pai já tinha, primeiro, sido o causador daquele incêndio e que tinha sido agravada a situação da família, né, com o que o pai fez. Então, salvamento da propriedade vizinha. E, à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava trair a própria angústia nas faces sombrias, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. E elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com o olhar embaciado de lágrimas: Tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade? Quer dizer, ele ainda está no mesmo clima, na mesma vibração de queixa, né, de lamentação pelas coisas que estão acontecendo e não percebe que a decisão dele é o que está agravando cada vez mais a situação, né? Mas ainda assim ele está sofrendo. Ele não está conseguindo assimilar tudo aquilo que está acontecendo com ele, né? Tudo bem até aqui, gente? Podemos seguir, né? Nenhuma dúvida. Tudo certo. Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail osculava-lhe as mãos enternecidas e Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com amor. Meu pai, por que vos atemorizardes? Olha isso. O Gesiel, olha ainda o que ele fala, né? Tudo o que aconteceu, em vez de ele entrar em desespero, meu Deus, agora vamos estar na rua, como que nós vamos sobreviver? Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar-se amanhã mesmo? Com o socorro divino, poderemos sair dessa casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós, que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Então, olha o contraste, né? Da maneira de encarar as dificuldades da vida, né? O Gesiel, como eu falei, nós vamos conhecer Gesiel através desse livro. O Gesiel é um espírito já extremamente cristão,
antes de conhecer o Cristo. Os olhos de Gesiel fixavam o velho genitor numa atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. Joquedebe não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara. Quer dizer, ele agora estava mais envergonhado ainda, porque ele entendia a postura do filho e ainda nem tinha contado para o filho que, além de tudo, era ele o causador do incêndio que o filho estava tentando ajudar até agora há pouco. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida por acerbas desilusões. Entretanto, Gesiel continuava: Não choreis, meu pai, contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada, como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu soturna e acentuou: Mas não é tudo, meu filho. E pausadamente Joquedebe pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo execrando. Os filhos ouviram-no, espantados, entremostando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou-o, murmurando: meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Isso daqui, só esse capítulo, só tem tanta lição para a nossa vida, né? Porque olha isso, a confiança do filho, nem num momento de abuso extremo, né, por parte dos desequilíbrios dos homens, não se vingar, nunca. Por que você não espera a justiça divina que é infalível, que é a que vai fazer da maneira correta? E aí, e olha a serenidade que o Gesiel está falando isso para o pai. Nem aí o Gesiel condenou o pai assim de maneira agressiva, bruta, né? Abraçou o pai e falou nesse tom. E embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia. Está escrito nos mandamentos: não furtarás. Quer dizer, ele de novo volta na rebeldia e fala assim: mas está escrito, foi Deus quem falou que não pode roubar. O cara roubou, então sou eu quem tem que fazer ele pagar. Então está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei. Então esse é o maior problema de todos nós. Quando a gente quer fazer a justiça pelas próprias mãos. Porquanto fomos espoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. O Gesiel dá uma lição constante de entendimento, né, de fidelidade, e o tempo todo o pai ainda não consegue enxergar. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel sem irritação, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Então, olha como Gesiel busca não, ele tem tudo isso no coração dele, para ele tudo está impresso no ser dele, né? Não tem dúvida, então ele não dá margem para oscilações, para deslizes. O pai ainda dá, porque ainda não atingiu o mesmo grau do Gesiel. Não é por maldade, é porque o pai ainda não conseguiu alcançar. Vai saber qual é a idade espiritual de um Gesiel, né? E do Joquedebe é outra. E aí o pai, mais uma vez, né?
amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel, suspirou Joquedebe, amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus? Continuou o jovem compadecido, destruindo suas obras. Olha o que o Gesiel está fazendo. Ele pensa, como é que nós vamos falar que amamos a Deus e destruindo? Porque assim, a gente pode estar pensando agora aqui, está destruindo a natureza, né? As árvores, as pastagens. Não só, qualquer ser humano é obra de Deus também. Então, prejudicar a qualquer ser humano é prejudicar ao Pai, a Deus. Então não tem desculpa, não encontra-se nenhum tipo de justificativa para agir de maneira contrária como o Gesiel pensa. Só encontra justificativa aquele que ainda não consegue enxergar com plenitude tudo isso. E aí, o Gesiel fala isso, né? E fala: no caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude, e os dois melhores servos, de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte, enquanto tentavam salvar as termas prediletas do amo. Então, olha as consequências disso, né? Assim, eu não estou só falando das pastagens que nos dão agasalho e pão. Os dois melhores servos de Licínio Minúcio. Imagina o que vai ser a consequência disso. O Caio e o Rufílio morreram, foram feridos de morte, tentando salvar também as propriedades. E o próprio Gesiel, né? Correu risco de talvez ter morrido também, tentando apagar algo que o próprio pai tinha causado. Então, eles foram feridos de morte numa luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade, dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Joquedebe pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso, enquanto Abigail chorava em silêncio. O moço acrescentava: nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura. Quer dizer, até agora, eles estavam sendo injustiçados, mas continuavam com a consciência tranquila. Agora o pai já não tinha mais a consciência tranquila, porque ele tinha prejudicado pessoas, inclusive, que eram os melhores amigos deles. Então, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora, em face do que nos advirá em represálias. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam as determinações. Então, olha isso, o Gesiel já está falando, agora nós vamos ter que pedir a Deus mais ainda força e misericórdia, porque vai vir bomba maior ainda do que até agora veio. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os três em sombrias preocupações. No velho observava-se uma ansiedade terrível,
que se misturava à dor do remorso pungente, e em ambos os jovens notava-se no olhar inexcedível amargura angustiosa e intraduzível. E o mais triste, né, da gente pensar disso, isso é uma história real, né? Aconteceu. E não só no caso deles, né? Quantos não foram injustiçados assim também? E outra coisa que vale a pena a gente lembrar, né? O quanto que um ato impensado de um segundo muda completamente a trajetória da vida de algumas pessoas, né? Então, ele podia ter chegado em casa. Ele não, voltou e tacou fogo. E aquilo, assim, foram segundos e não tem mais volta. As consequências já estão instaladas. E Gesiel já tem consciência disso e, mais uma vez, resignado, obediente, pede só a Deus que dê forças para que eles passem pelo que eles agora vão ter que passar. Gesiel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. E aí então agora, ele na verdade é como se fosse uma oração, né? Então um salmo do Velho Testamento que a mãe deles, que já tinha morrido, né, também pelas consequências dos abusos desse Licínio Minúcio. Agora então Gesiel falando para a irmã, vamos rezar, vamos fazer esse salmo juntos, né? Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi, que haviam aprendido no colo maternal. Então agora aqui é o trecho desse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor. Na presença dos meus inimigos, unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, esse é o salmo que a mãe deles ensinou eles a fazer num momento de dificuldade, para mostrar a confiança, né? Que independente da dificuldade, o Pai não desampara. O velho Joquedebe acompanhava o cântico dolorido, sentindo-se opresso de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristezas pungentes. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta? Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Então, só agora ele estava conseguindo entender, né, a necessidade da obediência e o senso de justiça de Deus, mesmo nas dificuldades. Mas agora era tarde. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste, que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Joquedebe chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde,
Seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul, que se enchera de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se e, sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora culminante da sua vida, inclinou-se de braços abertos, com significativa expressão de carinho, e quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto, murmurando: meus queridos filhos. Mas, nesse instante, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro a lhe transparecer nos olhos: Senhores, os soldados Zenas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel parecia meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Daí a instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandato de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que lhes esclarecesse a situação do dia seguinte. No dia seguinte, abraçado aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. Joquedebe contemplou os canteiros de flores e as árvores bem-amadas junto da casinha singela, onde tecera todos os sonhos e esperanças de sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos, e transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite: Senhor, compadece-te do nosso amarguroso destino. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Emmanuel. Acabou o primeiro capítulo. Nossa, Pesado, mãe. né? Mas estamos no início do livro. Muita coisa pela frente. Vamos só lembrar, essa é a história de São Paulo. Nós estamos aqui entrando numa pontinha do que vivenciou Paulo de Tarso, né? E as pessoas com quem ele conviveu, com quem ele teve relação na encarnação dele, né? Com Paulo de Tarso. Então aqui a gente encerra. Olha lá, deu tempo certinho. Alguma coisa que vocês queiram ainda comentar? Não, é, tem tanta mensagem, é tão duro que só refletir mesmo. Para refletir. E ansiosos então para a sequência. Domingo que vem, iniciamos o segundo capítulo. Deixa eu só ver o nome do segundo capítulo aqui para gente. Lágrimas e sacrifícios. Até agora não teve isso, né? É, Então vamos ao segundo capítulo domingo que vem. Certo? Então beleza. nada, Que Deus nos ampare na compreensão de tudo isso, que nos ajude a incorporar toda essa lição que esse livro vai nos trazer. Certo? Que assim seja. Boa muito semana obrigada para vocês. a todos. Boa Que noite. seja. Boa Obrigada, Marco. semana. Boa Noite. Tchau, semana, Tchau, tchau, boa tchau. noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa Boa noite. semana.